Olá, gente querida, tudo bem? Hoje eu venho trazendo um assunto muito legal, muito interessante. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a você que ainda não me segue, que pudesse me seguir aqui no meu canal. Vai lá, dá o seu like, ativa o sininho para que eu tivesse um maior engajamento e o maior número de pessoas possa ser alcançado por essa mensagem, tá bom? E hoje eu quero falar sobre um assunto muito relevante, principalmente para os nossos dias. Vocês já ouviram falar na tecnologia do 5G? Sabe o que significa? Quais as suas vantagens, quais as suas desvantagens? Então, antes de começar, eu gostaria de ler um texto para vocês que está em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Diz assim: Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Quando Davi assumiu o seu reinado, né, em Hebron, em Judá, ele garantiu que levaria para o seu exército, né, os homens da tribo de Issacar. E por quê? O próprio texto bíblico deixa claro, né? Porque eles eram conhecedores da época, né, dos tempos, e desta maneira eles poderiam dar bons conselhos para Davi, né, de como guerrear, né, quando não guerrear. E então eu quero começar dizendo que estamos vivendo um tempo de tantas mudanças, né, e mudanças tão rápidas que é muito importante, irmãos, que nós cristãos precisamos estar antenados, né, sobre tudo que está para acontecer. Aliás, a Bíblia deixa claro que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, né? Então, nós cristãos precisamos ser aqueles que enxergam primeiro para podermos apontar a direção, né? Então, vamos lá. O que significa 5G? O G é de geração, né? São tecnologias que foram chegando até através da tecnologia celular, da telefonia celular. Por exemplo, a primeira tecnologia, o primeiro G, permitiu que você falasse no telefone sem fio. São os primeiros celulares, né? Aqueles tijolões que na verdade não faziam nada, apenas permitiam que você falasse e ouvisse a voz de uma outra pessoa sem que tivesse uma conexão através de fio, né? A tecnologia 2G já trouxe algo novo, trouxe a possibilidade de mandar textos, né, por SMS, e as pessoas começaram também a se comunicar através de textos. A tecnologia 3G trouxe a possibilidade da conexão com a internet. Então já começamos através da internet mandar mensagens de áudio e alguns programas, alguns aplicativos que não eram tão pesados, né? Começaram a ser utilizados na tecnologia 3G e já se conseguia também ler e-mail, mesmo que de maneira lenta, mas já funcionava. A tecnologia 4G permitiu que acessássemos as redes, né? O streaming permitiu que aplicativos como o Waze, que é em tempo real, aplicativos que você vai dirigir e sabe qual é o melhor caminho, tudo isso através dessa capacidade do 4G de você receber dados imediatos. Então a tecnologia 4G ela permitiu também aqueles jogos de computadores, né, muito melhores, muito mais perfeitos, imagens muito melhores e aí por diante. Tecnologia 5G, para vocês terem uma ideia, quando ela estiver na sua plenitude, alguns dizem que ela será 600 vezes mais rápida do que o 4G. Vai começar aí mais 100 vezes, né, mais rápida, permitindo logo de cara, quando ela foi implementada, a transmissão de dados a 1,5 GB por segundo. Mas na sua plenitude 10 GB por segundo, irmão. Vai ser extraordinário, né? Então a tecnologia 5G vai permitir que jogos de computadores, desses Playstations da vida, sejam muito mais reais. Que haja também inteligência artificial em todos os dispositivos eletrônicos, né, que você tiver. Como por exemplo carros autônomos, que dirigem sozinhos, que se comunicam com o farol. Por exemplo, se você estiver distraído e for passar pelo sinal vermelho, o carro não vai permitir, né?
o próprio carro vai parar e daí por diante. Os Estados Unidos, pela primeira vez na história, eles permitiram, né, eles deram autorização para que um veículo com capacidade autônoma circule pelas ruas do país, né, sem necessidade da supervisão humana, dispensando também uma série de itens de segurança, né, como que são obrigatórios, né, em carros convencionais. Essa autorização foi emitida para a Nuro, é uma empresa de robótica, né, do Vale do Silício. A empresa pretende usar essa licença para um veículo de entregas, né, autônomo, que foi projetado sem qualquer tipo de acomodação para pessoas. O carro, como consequência, não tem retrovisores, não tem freio, não tem limpadores de para-brisa, não tem volante. E já estamos nesse nível. Ela vai permitir cirurgias remotas, eu vou falar isso um pouco mais à frente, né? Mas hoje, por exemplo, você já tem pessoas que são operadas com robótica, né? Mas o médico precisa estar ali presente. Com a tecnologia 5G, vai permitir o médico na Alemanha fazer uma operação aqui no Brasil. Por quê? Porque não vai haver um delay, né? Aquele atraso da internet. Então, quando ele fizer um movimento lá no computador dele, o robô aqui imediatamente, em real time, vai obedecer aos seus comandos. A recepção do sinal vai ser muito perfeita, ou seja, não vai falhar. E vai permitir esse tipo de operação à distância. A tecnologia 5G, né, vai permitir que todas as máquinas, todos os dispositivos eletrônicos conversem entre si. Então, por exemplo, o seu fogão, o seu micro-ondas, a sua torradeira, sua televisão, seu ar-condicionado, tudo isso vai estar interligado através da tecnologia 5G. Mas por conta disso, eu quero começar a fazer algumas análises, né? Que não sou eu que estou fazendo. São pesquisas de vários livros, né, de pessoas que estudam a respeito das preocupações éticas e que têm surgido em relação à tecnologia 5G. Em primeiro lugar, eles têm a preocupação, né, grande com o impacto que a tecnologia 5G terá na saúde humana, bem como a dos animais. Alguns cientistas estão falando que a tecnologia vai gerar uma infinidade de radiação, muito maior que nos tempos de hoje. Alguns afirmam que essa tecnologia wireless, né, ou seja, sem ser a cabo, que não é através de fibra ótica, ela vai produzir muito mais câncer do que está produzindo hoje. Alguns dizem que a exposição, né, contínua a celular, a tablets, podem gerar câncer no cérebro e em outros lugares, né? Com a tecnologia do 5G vai aumentar infinitamente essas ondas. Porque primeiro vai haver uma constelação, né, uma rede de satélites no mundo inteiro. E para quê? Para que em todos os lugares, né, no meio do oceano, da floresta amazônica, no pico do Everest, as pessoas tenham sinal de internet. Então, se por um lado isso é bom, mas eles têm essa preocupação, né, que isso venha causar problemas de saúde. Um outro aspecto também são os problemas que o 5G trarão por conta do desenvolvimento da inteligência artificial. Inteligência artificial significa que todos os dispositivos eletrônicos eles terão autonomia, eles terão decisões. Hoje, por exemplo, você já tem carros, né, que tomam decisões. Por exemplo, a Volvo tem o XC60, ele tem uma inteligência artificial restrita. O que significa isso? Significa que o carro, vocês estão andando numa rodovia, ele faz a curva sozinho, isso já por satélite, né, e GPS. Se você chegar a menos de 20 metros do carro da frente, ele breca, ele já toma algumas decisões autonomamente, independente da vontade do motorista, né? Com 5G, esses carros vão dirigir sozinhos, irmãos. O camarada vai entrar no carro e vai poder ler o seu jornal, ler os seus e-mails, porque ele vai dizer para onde quer ir e o carro vai levá-lo. Escolhendo a melhor rota, escolhendo a velocidade, conversando com os outros carros, né? E isso tudo através da inteligência artificial. Praticamente todos os negócios vão ser dirigidos pela inteligência artificial. Hoje, por exemplo, já existem programas de agências de investimento
que fazem uma análise da bolsa de valores, né? Das melhores ações. Isso já está saindo das mãos dos homens, né? E o próprio computador está dizendo quais são as melhores ações para se vender, para se comprar ou quando vender. Por quê? Porque o computador analisa o algoritmo, né? A tendência, ou seja, e isso também tem consequências éticas, porque cada vez mais o ser humano vai sair e vai entrar a máquina. Por exemplo, as colheitas, elas serão administradas por drones, né, que vão saber quando existe praga, por causa da capacidade de enxergar mais. Quando existe praga, quando está na hora da colheita, quais as condições climáticas. Então, praticamente, o indivíduo vai plantar e hoje existem máquinas que plantam, que são semeadoras, que não precisam do homem para praticamente nada. Tudo vai ser administrado pela inteligência artificial, uma tecnologia que exige a tecnologia 5G, né? E mais ainda, você tem o seu cachorro, ele vai ter uma coleira inteligente que vai identificar quando o seu cachorro vai ter um surto de braveza, quando ele vai atacar alguém, e imediatamente a coleira vai perceber e já vai te comunicar no seu celular para que nesse momento você não saia ou tome mais cuidado e daí por diante. Então tudo isso pode parecer ótimo, pode parecer maravilhoso, irmãos, mas isso também tem algumas desvantagens, né? Uma das desvantagens que a tecnologia 5G vai permitir é que eles estão chamando hoje de deepfake. Né? Deep é profundo e fake é falso. Então o falso é elevado a níveis mais profundos. Né? Por exemplo, você já viu certamente essa tecnologia chamada deepfake, né? Você consegue ter a sua imagem e você coloca a face de alguém muito famoso. Ou seja, essa tecnologia faz com que a realidade virtual seja praticamente perfeita. Hoje com 4G ainda não é perfeito, mas com 5G, com o aumento da capacidade de transmissão de dados, né, vão conseguir fazer isso. Ou seja, se alguém fizer um vídeo seu, você fazendo alguma coisa, cometendo um crime ou traindo a sua esposa com outra mulher, as pessoas podem mandar esse vídeo para sua mulher e isso vai parecer verdade, né? E no caso de um crime, você será julgado por um tribunal e a verdade não aparecerá mais. Por isso é deepfake, né? Hoje, para alguém produzir uma prova assim contra você, ela tem que filmar você cometendo um crime. No futuro próximo, gente, eles poderão forjar provas, né? Aí você vai ficar dependendo de juízes que podem ter tendências. Vamos supor que quem te acusou é alguém que quer prejudicar a sua imagem, né? Seja uma pessoa que tem um amigo juiz ou uma pessoa que tenha poder. Você tem lá uma prova contra você que é mentirosa, né? Que é fake. E você vai depender da boa vontade de um juiz ou de técnicos que vão analisar se aquilo é verdadeiro ou não. Ou seja, hoje as pessoas que têm preocupações éticas estão dizendo que vão trazer muito transtorno, né? Essa tecnologia 5G. Existe uma outra tecnologia também que o 5G vai permitir, de maneira mais profunda, é a chamada Neuralink, né? E esse é um dos projetos muito apoiados, né, mais defendidos por Elon Musk, que é aquele dono da Tesla, né? E o que ele pretende? Criar máquinas que tenham interface com o cérebro das pessoas, né? Por exemplo, ele defende que as pessoas que têm problemas como Alzheimer e que recebem microchips ou nanorobôs que vão ser introduzidos no cérebro e vão conseguir ler a memória das pessoas, né? De maneira que essa pessoa vai perdendo as suas memórias, vai ficando cada vez mais esquecido, mas esses dispositivos vão conseguir manter contato com o cérebro e fazer com que as memórias que foram armazenadas sejam devolvidas para a pessoa. Então essa seria uma cura ou pelo menos uma adaptação ao Alzheimer. A pessoa não perderia totalmente a sua memória, né? Porque teria um dispositivo eletrônico que teria uma interface com o seu cérebro, que conseguiria ler seus pensamentos,
guardar e armazenar suas memórias, né, e pensamentos, e na hora necessária em que o indivíduo estivesse esquecendo, aquele dispositivo eletrônico traria de volta aquelas memórias, né? Como, né? Com isso você pode dizer, nossa, Cláudio, mas isso é maravilhoso. Mas, queridos, imagina, você tendo um dispositivo desse dentro de você, que sabe tudo que você pensa, né? Que sabe tudo que você sente e que armazena isso dentro da rede. Onde está a sua privacidade? Né? Os seus pensamentos, pensamentos da alma, né? Pensamentos que você não gostaria de pronunciar ou, e que estão à mercê da rede. Né? Imagine o poder de controlar você. Ou seja, pessoas que pensam coisas ruins ficariam nas mãos dessas pessoas que detêm o controle dessa tecnologia. Gente, isso aqui não é teoria da conspiração não, tá? Isso são livros que falam da tecnologia 5G, que falam de inteligência artificial. Eles falam sobre isso, né? Porque isso já está sendo largamente discutido pelos cientistas, né? Pelos desenvolvedores desses dispositivos. Então isso é uma questão de tempo para que aconteça. E isso só será possível por conta da tecnologia do 5G. Isso é muito sério. Agora eu vou além, né? Se essas máquinas, esses nanorobôs, esses dispositivos eletrônicos são potentes, né? E eles têm condições de interagir com o seu cérebro, o que garante que eles não sejam controlados por aqueles que detêm a tecnologia, né? Para interferir nos seus pensamentos, nas suas emoções. Porque alguns até dizem que são tratadas depressões com esses nanorobôs, né? Que vão interferir nas ondas eletroquímicas, né? Que são conexões neuronais. Porque hoje, quando você pensa, o seu pensamento ele é primeiro químico, porque ele precisa de química, dos neurotransmissores, né? Mas ele também é eletro. Então essas conexões entre neurônios são na verdade conexões eletroquímicas. Agora, quando você coloca um dispositivo desse dentro do cérebro de uma pessoa que consegue interagir, ter uma interface com os pensamentos, com memórias, com lembranças, com sentimentos e com emoções. No primeiro momento você pode dizer, poxa, vão ser curadas as depressões, porque eles vão interferir nessas questões, né? Bom, mas se ele tiver a capacidade, né, eles também podem interferir nas suas convicções, né, nas suas crenças, nos sentimentos, no amor. Isso pode ser manipulado. Por exemplo, se eles quiserem acabar com a fé das pessoas, né, como nós sabemos no futuro, né, o anticristo quer fazer, e só usar um dispositivo desses para lançar pensamentos de dúvida nas pessoas, né? Se eles quiserem fazer com que as pessoas se apaixonem pelos líderes mundiais, é só manipularem essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos. Gente, a coisa é muito séria, muito séria. Então, antes, isso era só com ficção científica, né? Era só ficção. Isso tudo a gente já via no cinema, na ficção, porque muitos desses filmes, né, eles são inspirados na realidade das pesquisas que são feitas pelos cientistas. Eles têm acesso a isso. E muitos desses filmes futuristas, eles criam um filme em razão já de pesquisas que estão sendo feitas. Mas tudo isso só será possível com a tecnologia do 5G. Uma outra coisa que os cientistas estão preocupados do ponto de vista ético é que o 5G permitirá também avanços da chamada engenharia genética. O que é engenharia genética? São cientistas, né, pesquisadores que já estão alterando as sequências de DNA. Por exemplo, das plantas, tornando as plantas mais resistentes, né, a pragas, por exemplo. A modificação genética foi o que permitiu, por exemplo, a modificação das moléculas do trigo. Antigamente o trigo ele produzia muito menos e era muito menos resistente. Ao terem alterado a genética,
do trigo. Hoje o trigo contém uma molécula muito grande e que é difícil de ser quebrada. E por isso hoje tem tanta gente com resistência ao glúten, né? Que tem no trigo modificado. Ou seja, quando você altera a sequência genética, você tem melhorias, mas também tem efeitos colaterais. Hoje vocês sabem que os porcos com sua sequência de DNA alterada, né? Por quê? Porque eles ficam menos suscetíveis aos problemas de pulmão que muitos porcos têm, né? E são mais resistentes hoje também ao vírus das gripes, né? Dos porcos e tudo mais. Agora dizem que os cientistas chineses, né, já estão usando a tecnologia para desenvolver crianças com genes modificados para serem resistentes a alguns vírus. Ou seja, eles estão alterando o código genético para que haja uma imunidade maior aos vírus, né? E hoje nós estamos vivendo em uma época com muitos vírus que estão surgindo. Essa pandemia do coronavírus é um desses vírus. Então, alguns cientistas já estão trabalhando para modificar geneticamente o ser humano. Crianças dentro do ventre de suas mães, né? Para que elas nasçam, muito mais resistentes aos vírus. Agora eles estão falando também que no futuro, através da tecnologia do 5G, com muito mais velocidade, com muito mais potência, com uma qualidade visual muito mais poderosa, eles conseguirão, por exemplo, alterar a genética dos seres humanos para tornarem os seres humanos intelectualmente e fisicamente muito superiores. Hoje eles estão começando a fazer essas alterações, essa engenharia genética para alterar seres humanos, seres vivos, como plantas e porcos, né? Mas no futuro eles farão isso também com os seres humanos. Então esta técnica de editar os genes, né, por um lado, pode dar aos seres humanos, né, aos seres vivos, uma capacidade maior para enfrentar a vida, mas isso também será altamente antiético. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, se você tem um filho, você quer que ele seja um gênio, você altera algumas sequências, né? Você altera genéticas para que ele tenha uma capacidade intelectual muito maior. E seu filho de cara já sai na frente. Por exemplo, de uma pessoa pobre que não tem condições de fazer isso. Isso é chamado de eugenia, né? Hitler já queria fazer isso. Mengele fazia experiências com as pessoas porque eles queriam formar uma raça geneticamente pura. Pessoas física e intelectualmente superiores, até mais bonitas e mais inteligentes, né? Só que através da tecnologia do 5G, isso tudo será possível, gente. Isso é um problema ético extraordinário, porque você vai criar soldados mais fortes, você vai criar cientistas mais brilhantes, você vai criar uma raça pura, né? Por exemplo, as pessoas vão poder escolher se seus filhos terão olhos claros ou escuros, se eles serão mais altos, se eles serão mais baixos. Ou seja, Deus não terá mais escolha em produzir as pessoas, em gerar vidas da maneira como Ele quer. Vocês estão entendendo, né, gente? O homem está brincando de ser Deus, porque através dessa engenharia genética ele escolherá tudo. Cor dos olhos, do cabelo, né, a altura, se o nariz será um nariz adunco ou um nariz arrebitado. Estão entendendo? Produzirão uma raça pura, mas perderão completamente a beleza da multiforme sabedoria de Deus. Isso é algo muito temerário. E tem um outro aspecto também, né? Lá em Mateus, Jesus disse que no dia que o Filho do Homem viesse, seria como nos dias de Noé. E hoje eu não tenho dúvida que Jesus também está falando desse fenômeno espiritual que aconteceria, né? Que aconteceu, na verdade, nos dias de Noé. Os anjos caídos, chamados de Elohims, né? Os filhos de Elohim, são os anjos. Eles tiveram contato com os filhos, as filhas dos homens, né? Que são as mulheres humanas, e produziram seres híbridos geneticamente, mas seres superiores, né? Gigantes. O texto lá de Gênesis 6
fala que eram homens poderosos e que prevaleceram na terra. E que Deus olhou para aquilo e se aborreceu, né? E disse: eu não vou mais ter relação com o homem, eu vou acabar com o homem na terra. Por causa disso, Deus teria mandado o dilúvio. No versículo 9 do capítulo 6, diz que Noé era um homem íntegro. E a palavra íntegro ali é temaim, né? Significa puro geneticamente, como um animal puro, que não é cruzado com outras raças, né? Então Deus abominou aquela situação e por causa disso mandou o dilúvio. E Jesus estaria dizendo que nos dias que ele viesse novamente, aconteceria um hibridismo, essa mistura genética. O código genético puro dos seres humanos seria contaminado, não seria mais puro. Então isso pode ser tanto por uma invasão de demônios, né? Mas pode ser também por essa engenharia genética. O quarto aspecto que eu queria falar sobre a tecnologia do 5G, que é muito preocupante, é a questão dessa se tornar a era do controle, né? Para que a tecnologia do 5G seja operacionalizada, primeiro vai ter que haver uma constelação de satélites, né, no mundo inteiro. Recentemente, não sei se vocês lembram, se vocês viram nos céus, né, as luzes aparecendo literalmente em carreirinhas, e os próprios cientistas dizendo que era a movimentação de satélites, né? São do projeto Starlink, idealizado em 2015 por Elon Musk, homem à frente da SpaceX, né? E tem como objetivo cobrir o planeta de satélites para promover a internet e banda larga com preços acessíveis em pontos antes não atendidos pelas redes atuais. A verdade é que essas nações, né, Estados Unidos, China, né, que estão brigando pelo domínio da tecnologia do 5G, elas estão colocando satélites no mundo inteiro. Esses satélites serão como uma constelação, irmãos. Vai ser satélite no mundo inteiro, no céu inteiro. De maneira que você vai pegar o sinal de internet no meio do Oceano Pacífico, no meio da floresta amazônica, no pico do Monte Everest. Não vai haver lugar no mundo onde não pegue um sinal de celular e onde não pegue a tecnologia 5G. Só que em contrapartida também é verdadeira. Você será achado onde quer que você esteja, a menos que você não tenha um celular. Onde você estiver, eles vão te achar, vão saber onde você está. E no futuro, quando vier a época do anticristo, de colocar o chip dentro das pessoas, isso vai acontecer, irmãos. Ou um chip ou um nanorobô, certamente ninguém fugirá do anticristo, porque o mundo inteiro estará mapeado. Mas além disso, irmãos, já para o estabelecimento da tecnologia do 5G, precisará um número absurdo de milhares e milhares e milhares de torres de transmissão. A tecnologia 4G, né, as torres são muito altas, são muito grandes, mas elas estão também muito distantes uma das outras. Então não dá, por exemplo, que através da tecnologia do 4G você possa invadir a casa de uma pessoa, né? Hackers não podem invadir assim tão facilmente. Com 5G, com esses milhões de torres que serão estabelecidas pelo mundo, elas serão menores, né? Serão pequenas, mas elas deverão estar muito próximas da casa das pessoas. Porque a quantidade de dados que serão transmitidos requer que elas estejam próximas. Então isso significa que vai haver uma total perda de privacidade. Isso vai permitir a intromissão no começo parcial, mas depois total. A quebra de privacidade dentro da sua casa. Isso vai acontecer no mundo todo, irmãos. Mas além disso, vai ter um outro detalhe. A tecnologia do 5G vai permitir que todos os dispositivos sejam inteligentes, né? Todos os dispositivos eletrônicos. Por exemplo, a tua televisão vai ser inteligente, o seu computador vai ser inteligente, o seu fogão, o seu micro-ondas, sua torradeira, tudo isso vai ser inteligente. Isso significa que esses eletrodomésticos vão conversar entre eles, né? Vão conversar entre si. Eles vão mandar sinais, por exemplo, para a internet.
Então significa que estes eletrodomésticos que são inteligentes, além de fazerem essa comunicação, por exemplo, um termostato, né? Ele vai perceber a umidade no ar e vai dizer para você, vai chover hoje, 3, 4 da tarde, ou vai esfriar. Então já se prepara ali, né? E você vai estar fora de casa, ele vai ligar o seu aquecedor para quando você chegue, a tua casa já esteja quentinha. Mas todos esses dispositivos inteligentes, eles também serão dispositivos que terão acesso ao que você fala. Eles podem gravar o que você fala e mandar para a nuvem. Eles podem ouvir. E até coisas de privacidade, né? Por exemplo, você está ali no seu quarto fazendo amor com a sua esposa e eles vão poder gravar. Se for com outra pessoa aí, você está ferrado, né? Porque você vai ficar na mão das pessoas que detêm essas informações. Outra coisa, quem domina essa tecnologia no futuro vai dominar também o destino das pessoas. Por exemplo, quando esses nanorobôs forem introduzidos dentro das pessoas, até para melhorar a sua saúde, né? Porque esses nanorobôs vão detectar alterações químicas mínimas, por exemplo, neurológicas, né? E imediatamente esses nanorobôs vão entrar em contato com o seu médico, ou com a sua esposa, com o seu marido, dizendo, olha, fulano ele vai ter um surto bipolar daqui a 10 dias. E porque eles analisaram nesse padrão de ondas cerebrais, e ele vai perceber quando as ondas cerebrais, né, começarão a ter um padrão modificado. Ainda que seja uma coisa mais simples, ao menor sinal ele já vai se preparar ali, mandar um e-mail para o seu cônjuge ou um e-mail para o seu médico. E tudo isso vai permitir, por um lado, a melhoria, né, da saúde, mas por outro lado vai permitir o controle. Então é muito importante você saber que não somente os celulares usarão a tecnologia 5G. Nós estamos entrando na era em que tudo vai ser inteligente. As cidades serão inteligentes, os carros, a televisão, o computador, os celulares serão inteligentes. Tudo será ligado por comando de voz, irmãos. E até mesmo os próprios utensílios domésticos vão tomar decisões próprias por conta dessa capacidade, analisando, por exemplo, o teu padrão de comportamento. Agora, quais são as medidas de segurança que precisamos ter e o uso inteligente, né? Porque, irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês, é inevitável. Isso vai acontecer. Não tem para onde correr. Eu não estou aqui trazendo uma palavra para que você, de alguma maneira, tente impedir. Isso vai acontecer. Como podemos ter algumas medidas de segurança para nos protegermos disso? Eu acredito sinceramente que esse nível de autocontrole total, né, só vai acontecer quando a igreja for arrebatada no tempo do governo do anticristo. Nós vamos ver o início disso tudo. Mas tem algumas precauções que precisam ser tomadas, né, para minimizar o impacto dessa tecnologia do 5G. Primeira, você vai poder tomar algumas decisões para se proteger contra a radiação do 5G. Em primeiro lugar, mantenha a distância das fontes de radiação, né? Porque elas aumentarão muito. Então, não somente smartphones serão propagadores da onda 5G, mas também eletrodomésticos e outros dispositivos eletrônicos, né? Que vão estar se comunicando entre si, portanto, usando essas ondas radioativas. Então, à noite, isso já vai ali para agora, tá, gente? Na tecnologia 4G. Não deixe seu celular próximo da sua cama e muito menos próximo do seu travesseiro. Mantenha o seu celular o mais distante possível do seu corpo, né? Tem muita gente que anda com o celular o tempo inteiro no bolso, o dia todo recebendo essas ondas. Melhor é deixá-lo na mochila ou numa bolsa, né? Para que ele não fique tocando o seu corpo. Procure usar o telefone com fone de ouvido, para que você não tenha que encostar o seu telefone, né, ao seu ouvido, até por conta daquelas ondas, né, aquela luz que ele emite, acaba afetando a sua visão e pode ao longo do prazo levar à cegueira.
A radiação do celular é muito prejudicial aos olhos, irmão. Vocês não têm ideia. Segundo, não use o seu roteador 5G no quarto que você dorme, porque vão ser roteadores 5G também dentro das casas, né? Hoje, como falei, as estruturas do 4G são enormes e muito distantes. A tecnologia do 5G vai usar milhões de pequenas torres e elas estarão sempre próximas das casas das pessoas, né? Então, não só os celulares usarão a tecnologia 5G. Em pouco tempo, todos os utensílios domésticos e eletrônicos usarão isso. Haverá medidores inteligentes, né, que transmitirão dados remotamente para as companhias. Por exemplo, a tua máquina de lavar está com pouca conexão, a sua companhia imediatamente vai saber disso e vai dar um boost, um impulsionamento daquelas ondas, né, para que ela melhore o seu funcionamento. Então, o tempo inteiro, dentro de uma casa, terá transmissão de dados através dessas ondas radioativas. As cidades serão inteligentes. Imagine como isso afetará o controle das pessoas, né? Todas as câmeras estarão conectadas no mundo inteiro pelo 5G. Isso permite uma segurança maior onde você for e você estará sendo monitorado. As pessoas saberão onde você está. Imagine isso no poder de governos déspotas, irmão, né? De governos tiranos. Então, por exemplo, se você estiver vivendo, espero que você não esteja, né? E você crê em Jesus e você será arrebatado, né? Mas se você, alguém que não crê em Jesus e ficar nesse tempo, e aí você entrega a sua vida para Jesus depois do arrebatamento, mas está vivendo nesse tempo de controle, né? E você está dirigindo um carro e você quer fugir. No momento que as câmeras detectarem que você quer fugir, porque eles de alguma maneira ouviram uma conversa sua ou perceberam através de alguma comunicação de dados que você é contra o sistema do governo mundial, o teu carro não vai te obedecer, irmãos. Você vai querer fugir e ele não vai deixar. Ao contrário, ele vai te levar para uma delegacia. Ou seja, o controle sobre as pessoas será absoluto. Na agricultura, né, praticamente não haverá mais a necessidade de pessoas nem para plantar, nem para colher, porque a agricultura será totalmente monitorada por drones, né? Porque eles terão muito mais visualização, muito mais entendimento, né, do momento em que a colheita está. Outra coisa, a BMW já está desenvolvendo para ser lançado em 2021 um carro que se chama Next, ou seja, a próxima, né, geração. O carro é lindo, irmão. Depois você pesquisa no Google lá, o carro é top. Que levará dados das estradas, né? Ele vai colher dados de todas as estradas, de todos os veículos ao redor e enviará para a nuvem. Dessa maneira ele será um Waze muito melhorado, porque ele vai comunicar com os outros carros, né? Você vai saber se o outro carro, por exemplo, se ele está com uma velocidade que pode vir a bater em você, vai analisar o carro que está vindo na direção contrária e vai te desviar, né? Ou seja, ela já está querendo usar dessa tecnologia, mas precisa do 5G, né? Esse veículo vai permitir, por exemplo, que motorista não use as mãos em algumas áreas urbanas, já agora em 2021, né? Veículos de transporte público serão totalmente automatizados, sem a necessidade de condutores, né? Então nós teremos cidades inteligentes, redes inteligentes, carros inteligentes, realidade virtual imensamente aumentada, aquelas holografias que vão parecer seres humanos mesmo, né? Quem sabe a imagem da besta, né, que a Bíblia diz que todo mundo irá adorar, não vai ser projetada de maneira holográfica nesse período da grande tribulação, né? Então tudo que estamos vendo nos filmes será possível, irmão. O que nós estamos vivendo hoje é só o começo, né? Nós vamos em breve ver o desenvolvimento mundial da tecnologia 5G. Mas eles já estão falando em 6G, 7G, ou seja, a sexta e a sétima geração que criarão o que os cientistas estão chamando de uma sociedade perfeita, né? Utópica,
uma sociedade totalmente conectada, uma sociedade totalmente controlada, uma sociedade em que o homem é como Deus e não precisa de Deus, irmão. E isso é inevitável, né? E se de um lado existem muitos aspectos positivos, de outro lado há um grande perigo de perdermos a nossa total privacidade. O que o futuro nos reserva, né, irmão? Nós não temos ainda a capacidade de vislumbrar. Nós estamos nas mãos de Deus, né? Quando esse controle mundial chegar, ele vai ser absolutamente normal, porque ele trará consigo muitas qualidades, né? Não que o anticristo vai colocar uma arma na sua cabeça e dizer: eu quero te controlar, conta tudo para mim, conta tudo que você tem para dizer. Não, ele vai criar um sistema, uma rede de conexões em que ele saberá de tudo, mas as pessoas não conseguirão viver sem esses dispositivos, né? Espero que nós não estejamos aqui. Eu creio que não, que nós vamos ser arrebatados, mas você não vai fazer uma compra sem estar conectado na rede, sem ter provavelmente um chip dentro de você. Você não vai conseguir ir a um médico, porque ele vai querer ler o seu histórico médico e ele vai precisar desse dispositivo que está dentro de você. Você não vai conseguir competir com as pessoas, porque a maioria delas vão estar usando esses dispositivos para melhorar, né, a sua capacidade intelectual. Ou seja, as pessoas que viverem nessa época e não aceitarem isso vão ser absolutamente párias da sociedade e somente conseguirão ficar fora desse Big Brother mundial aqueles que não receberam dentro de si, não receberem, né, dentro de si o dispositivo que vai tornar essa pessoa rastreável, né, onde quer que ela esteja. Porque todos os dispositivos eletrônicos, irmão, se a pessoa se converter e perceber que não dá para viver com eles, ele vai abandonar e vai embora, vai para o meio do mato, né? Mas se ela estiver dentro dela, né, um dispositivo que vai ter a capacidade de dar a localização dela, os dados médicos, tudo a respeito dela, até mesmo ler os pensamentos, até mesmo armazenar sua memória, irmãos, vai ser praticamente impossível você continuar sendo cristão. Por isso que a Bíblia diz que aquele que recebe o número da besta, a marca da besta, ele está perdido. Muito provavelmente essa pessoa não conseguirá mais crer, porque as interações, né, essa interface que vai ser feita com o cérebro humano, com esses dispositivos, vai mudar a maneira da pessoa enxergar o mundo, a fé, o sentimento, as convicções, né? Irmãos, eu estou terminando, né? E nós precisamos ser como aquela tribo de Issacar, discernir os tempos, né? Não podemos ser ingênuos, irmão, diante daquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, né? Então, busquemos saber, se aprofundar na nossa vida cotidiana sobre o que está acontecendo no mundo, gente. Não vamos viver desconectados disso. Isso está para acontecer e espero que nós não estejamos aqui, né? Que aqueles que crerem em Jesus vão ser arrebatados e não, nós vamos pegar apenas o começo disso. Nós já estamos vivenciando o começo disso, né? Isso aqui vai ser inevitável, irmãos. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que isso edifique a sua vida. Se você gostou, dá o seu joinha, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos, com as suas redes de relacionamento, tá bom? Quem puder me seguir lá no meu canal do Instagram também, @Claudio Roberto Maia Rocha, me segue lá, vai ser muita bênção, você vai estar me ajudando bastante, tá bom? E até o próximo vídeo, amo vocês em Cristo Jesus e que esse mesmo Jesus possa abençoá-los, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.